Pois é, muitas pessoas me perguntam o que é, afinal de contas, a economia comportamental que tu falas e tal. Na verdade, a economia comportamental é tudo aquilo que acontece na nossa vida. Carl Jung, que foi um grande psiquiatra, ele foi discípulo de Freud, ele dizia assim, que Deus está em todos os lugares. Mesmo não convidado, ele está lá presente. E eu diria, né, parafraseando Carl Jung, que é o grande psiquiatra, que, na verdade, o que ele quis dizer com que Deus está presente em todo lugar é que a espiritualidade faz parte da nossa vida. E hoje o que eu observo nas organizações é esta possibilidade de fazer com que a espiritualidade também chegue nas organizações. E outra coisa que as pessoas perguntam é o seguinte, a espiritualidade não é uma questão de religião? Não, não tem absolutamente nada a ver religião com espiritualidade. Veja bem, nós somos integrados por corpo, alma e espírito, não é apenas corpo. Tem pessoas que cuidam apenas do corpo e não resolvem seus problemas, porque ela deixou de cuidar também de maneira compartilhada e concomitante da alma e do espírito. Então, nessa questão toda, né, da espiritualidade no trabalho, hoje tem muitos livros surgindo por aí e realmente esse é o futuro das organizações. Fazer com que as pessoas tenham o espaço organizacional, o ambiente de trabalho, que vocês estão aqui, que seja um ambiente propício para desenvolver todo o potencial do ser humano. Todo o potencial que nós temos, podemos desenvolver e vamos desenvolver através exatamente dessa consciência de que nós somos seres espirituais. Então, nesse sentido, nesse viés espiritual do trabalho, a espiritualidade do trabalho, nós vamos ter 3 eixos fundamentais para que vocês possam ser um colaborador excelente, para que você esteja realmente realizando aquilo que vai fazer bem para a sua vida, para a sua família, e você vai ter o seu potencial de trabalho levado à sua essência, ao máximo, à sua excelência. Isso está fundado, então, nesses 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, é o trabalho. Há muitos anos, ao longo da vida toda, né, sobretudo do ponto de vista de uma certa ideologia, o trabalho foi considerado como um fardo, como alguma coisa que negava a essência do homem. Ora, se o trabalho não fosse bom, eu sempre digo o seguinte, Deus criou o mundo em 7 dias, não foi? Ele trabalhou 6 e descansou 1. Se o trabalho não fosse bom, ele, como Deus, ele iria trabalhar só 1 dia e descansaria 6. Quer dizer, o trabalho, Deus até teve o trabalho e desenvolveu o trabalho ao longo do tempo. Então, o trabalho não é um fardo, não é uma coisa só de carreira. O trabalho é uma bênção, o trabalho é uma vocação. Quando você leva a questão do trabalho como bênção, como vocação, você vai se realizar. Agora, quando você acha que o trabalho, conceitualmente, para você, é um fardo, é alguma coisa que você não se realiza nele, certamente você jamais vai se tornar um ser realizado. Em primeiro lugar, então, o trabalho. Em segundo lugar, a poupança. Tem muita gente que trabalha ao longo da toda a vida e acaba não construindo patrimônio. Acaba não tendo nem onde morar, passa a vida inteira pagando aluguel, etc. e tal. Quando ela sabe que ela pode desfrutar melhor da vida dela, da carreira toda que ela faz, da vida profissional, levando em conta que ela tem que gostar do trabalho, ter o trabalho como bênção, como vocação, mas também o fruto do trabalho, ela ter esta poupança que ela vai fazer mensalmente para investir na própria vida, para melhorar de vida. Então, esse é um princípio fundamental, é um princípio que as grandes nações passam para as suas populações e, por isso, são nações prósperas. E a terceira base de tudo, este aqui é fundamental, tão fundamental quanto o trabalho, quanto a poupança, é a questão, vejam bem, e aí eu pergunto para você se nós estamos nesse caminho, se nós temos o trabalho, se nós gostamos do trabalho, se nós temos uma produtividade no trabalho que ajuda as pessoas e as empresas a terem lucro, se nós temos essa poupança e dispensamos a atenção a essa poupança, mas também se nós cuidamos e preservamos aquilo que é fundamental para uma sociedade ser feliz, civilizada e se desenvolver, que é o que? A honestidade. Ora, eu pergunto para vocês, nós brasileiros levamos muito em conta isso? Nós prezamos em nossos líderes esse aspecto da prosperidade através da honestidade? Não existe prosperidade se não houver honestidade. Tudo que você ganha ilicitamente você perde, então você não terá prosperidade. Então, por isso que eu digo assim, que a questão da honestidade é fundamental. Hoje, por exemplo, uma questão que eu deixo para vocês pensarem e refletirem.
Nós temos líderes honestos? Nós sabemos escolher os nossos líderes pela integridade que eles nos apresentam, por serem pessoas íntegras e, portanto, merecerem liderar as pessoas, os grupos? Veja bem, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, ele fazia uma comparação entre os seres humanos e os animais. Ele dizia que uma coisa que, em comparação aos animais e os seres humanos, é que os animais, segundo Winston Churchill, não se deixam ser liderados por estúpidos. Ou seja, eles escolhem entre os animais aqueles melhores para liderar a manada. Os lobos, por exemplo, fazem a mesma coisa. Os lobos têm na hierarquia deles exatamente isso. Eles trabalham uns para os outros e quando o lobo pai, o lobo mãe, os mais velhos vão ficando velhos, eles, através da hierarquia dele, da natureza do lobo, se autoajudam para manter os pais e os avós velhos. Então, isto é da natureza do ser humano e é também natureza dos animais, e nós nos encontramos nisso. Então, esta é a coisa que nos compara entre os animais. Os animais não deixam ser liderados por estúpidos. E o dia que nós percebermos isso, nós iremos certamente ter e desenvolver sociedades mais justas, fraternas, e nós iremos nos realizar muito melhor.